Que você suporte a barra de olhar nos olhos o que move suas mãos. O programa Anjinhos da Noite está de volta na Rádio Trianon, com oferecimento do projeto Anjinhos da Rua. Você pode acompanhar e participar do programa toda segunda e terça-feira, das 22h30 à meia-noite. É isso aí, pessoal. Das 22h30 à meia-noite, eu sou Henrique Machado. Ana Bia, Naila Tawane, Eduardo Ferreira e todos nós do projeto Anjinhos da Rua esperamos por vocês. Programa Anjinhos da Noite, aqui na Rádio Trianon, oferecimento do projeto Anjinhos da Rua. Vou botar. Vilas, se você puder ir um pouquinho, é que você está muito... Obrigado. É porque tem que conectar lá, tem que programar. Na segunda vez, depois que a gente Deixa eu ver. Peraí, deixa eu mudar. Tá bom. Não foi. Não foi. Não foi? Não saiu, eu detonei com obrigado. Tá pegando daqui. Ranking Universitário confirma a Universidade Paulista Unide há 6 anos consecutivos. Tá pegando daqui da câmera aí. O mercado profissional em todo o Brasil forma cidadãos conscientes, criativos, sempre inovadores. Unide, qualidade comprovada. É, ele tá captando tudo. ZYK 650. Tô compartilhando agora. Rádio Trianon. Mas o som tá pegando tudo, tá? 640 em Correios. Santo André, São Paulo, Brasil. 5h em ponto. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h em São Paulo, falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cat na produção, Cléo no comando da nave-mãe, da mesa de som, todos sob a direção de Albino Castro. E hoje, contando com a presença de um convidado muito ilustre, um dos principais militantes da luta democrática no Brasil, e não é de agora. A idade dele eu não vou revelar, mas eu já deve dar para perceber por quem está assistindo pelo Facebook. E desde jovem, desde secundarista, é um militante destacado da luta pelas liberdades democráticas, na luta pela soberania nacional, na luta pelo fim da exploração do homem pelo homem. Tem uma militância trotskista desde então. Isso faz mais de 40 anos, mais de 40, 45 anos. E Marco Sokol, que é o nosso convidado de hoje, atualmente é membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ele vai conversar com a gente sobre o cenário político, sobre as alternativas da esquerda, sobre a questão da candidatura de Lula e sobre vários outros temas aí que vão aparecer na nossa discussão, na nossa conversa aqui pelo Facebook. Queria lembrar a todos que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. O nosso endereço no Facebook é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon, que você pode nos ver agora. Todos aqui estamos meio de vermelho, mais ou menos, né? O Vilas ali, aquele vermelho Vilas. 50 tons de vermelho. 50 tons de vermelho, o Sokol mais ou menos vermelho, e é um vermelho meio misturado. Pode nos ver pelo Facebook. É o Cléo, né? Não, o Cléo tá cor de rosa, pelo menos não é a camiseta do Partido Novo, ainda, graças a Deus. E lembrando a todos vocês que, além de assistir o programa agora pelo Facebook, você pode também ver os programas anteriores. Entrevista com o Lula, entrevista com a Haddad, entrevista com a Letícia Sabatella, entrevista com o Paulo Moreira Leite, até com o Paulo Moreira Leite, né, fizemos entrevista.
com Florestan Fernandes, com Francisco Pucci Hardman, com Letícia Sabatella, que eu já falei, com Sérgio Mambetti, com o vice-presidente da BIMAC, bom, com Rui Falcão, foi um monte de gente aí que já veio aqui o nosso programa, que em breve completa 4 meses no ar. Lembrando também que todos os dias, à 1h da manhã, fazemos a reprise do programa Contraponto, no endereço da Rádio Contraponto AM 740, que você pode ouvir pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico, pelo seu notebook, pelo seu smartphone, por todos os meios que você conseguir, quiser e puder. Rádio de pilha, que eu disse outro dia, o meu irmão me chamou a atenção, falou assim, você não lembra qual era o rádio de pilha que a gente usava? Era o rádio de pilha Spica, que tinha uma capinha de couro marrom, que a gente usava naquela época, e que hoje, quem tivesse rádio Spica até hoje, pode ouvir o programa Contraponto na rádio. Olha lá, o Albino está falando que tem. O Albino está falando que tem. Funcionava com pilhas Rayovac, a pilha do gato. É, a pilha do gato. As pilhas Rayovac, a pilha do gato, que não existia nem pilha alcalina. Né? Pilha alcalina era um negócio que todo mundo pensava que a gente só tinha no programa do Jetsons. A gente assistia no programa do Jetsons. Bom, vamos começar o nosso programa primeiro chamando Flávia Bachamelo para saber as últimas de Brasília. Flávia, como é que está a situação aí? Boa tarde, Ricardo. Sabe quando ninguém consegue resolver nada, faz reunião, né? Então o Temer adora... Não fala assim perto do Socol, pelo amor de Deus, que é o rei das reuniões. E hoje teve uma reunião com parte da equipe, de ministros, com líderes da base aliada, para buscar um pacote de bondades. O Temer falou que faltam 14 meses para o governo. O pacote de bondades, o primeiro é ele sair do governo. Ele falou que faltam 14 meses e ele quer fazer muita coisa nesses 14 meses. E ontem ele ouviu que pelo menos uma coisa vai ser muito difícil fazer, que é a reforma da Previdência. Mas ele continua insistindo e quer fazer pelo menos parte das mudanças nas aposentadorias. O ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, reconheceu que é quase impossível fazer a reforma esse ano. Mas ele tem esperança que em 2018 essa reforma seja feita. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, deu até um conselho para o presidente Temer, disse para ele fazer mais reuniões com os líderes, fazer reuniões individuais com os líderes partidários para conseguir essa reforma. Mas os líderes partidários não querem de jeito nenhum. Até mesmo o líder do PMDB no Senado, o Raimundo Lira, defendeu que a reforma da Previdência só seja discutida em 2019. 2019? Só com o presidente. Sei. Então, a reforma da Previdência, eles continuam insistindo, mas está bem difícil. Nem de noite lá nos porões do Jaburu eles não querem reunir com ele? Não, está muito difícil. Ontem, um dos líderes do Centrão, o Arthur Lira, do PT, não participou da reunião da base aliada. Ele não quer porque está desgastado. Eles acham que se reunir com o Temer é desgaste. Então, eles não querem de jeito nenhum. Agora, saindo do Temer e continuando no PMDB, tem um caso interessante aqui em Brasília. Vocês sabem quem é o deputado Celso Jacob, do Rio de Janeiro? Nunca ouvi falar. Não, é aquele deputado que está lá cumprindo prisão lá na Papuda, que vai na Papuda. Ah, que vai só lá para voltar para o Temer ficar no cargo e depois volta para o presídio. Ele recebe auxílio. Todo dia dele. Ele recebe auxílio moradia. Auxílio moradia na prisão? De R$4.200. Não, tá caro ficar preso hoje, hein? 4 mil? R$4.200. Ele está recebendo. Até antes de ir para a prisão, ele apresentava o recibo do aluguel. Quando ele foi para a prisão, ele mudou o pedido. Ele falou, eu quero o dinheiro inteiro sem precisar mostrar o meu recibo do aluguel. Então o Moro não vai aceitar a prisão dele, porque o Moro está atrás do recibo do aluguel do Lula até hoje. E agora, como é que vai fazer? Vai ter que pedir para o Glaucus Costa Marques arrumar um recibo. Para o Zanin, para o advogado do Lula arrumar um recibo. Então tem recibo de aluguel, que é isso, gente? Na cadeia. Então a gente tem mais uma daquela do CBA do Sérgio, né, do Stanislau Ponte Preta, que é essa. O preso que recebe auxílio moradia. FEBEAPA mas para fazer o FEBEAPA hoje é só encadernar os jornais. Eu acho que já faz um volume bom. Todo mês ele tem um bom volume. E você sabe que o Celso Jacob já tem outra. Durante o recesso, ele é o único deputado que vai trabalhar. Porque ele só pode sair da prisão se for para ir para o Congresso. Então, mesmo sem recesso, ele vai para o Congresso. Saiu da prisão para votar, lembra?
Saiu da prisão para votar, voltou e voltou para a prisão. Exatamente. É o Jacob, não é? É, o Celso Jacob. É o mesmo. Agora, não sei se é brincadeira da Renata, que fez o programa anterior nosso. Nosso computador está aberto aqui no site sobre tratamento de câncer de próstata. A energia ultrassônica pode ser aplicada apenas nas partes da próstata atingidas por células. É uma opção de tratamento não invasivo para o câncer de próstata. Ele não envolve cirurgia ou radioterapia. Só pode ser brincadeira. Só pode ser brincadeira. Em se tratando da situação do Temer que a gente conhece atualmente. Será que deixaram essa aqui de brincadeira? É a Adriana. Adriana. Adriana, a Cat me lembrou. Eu trocava o nome dela também. Adriana. É a idade. Então, o presidente Michel Temer tem aqui, ó. Eu não vou dizer o nome da empresa, não vou fazer merchan de graça. A energia ultrassônica pode ser aplicada apenas nas partes da próstata atingidas pelas células cancerosas. É uma opção de tratamento não invasivo para... Você vê, olha, o contraponto também é cultura, é também saúde, né? É também saúde. Presidente, está aqui, depois eu digo, se o senhor quiser, aqui o endereço desse negócio aqui. Deve ter sido uma brincadeira da Adriana, deve ter sido uma brincadeira. Marcos Socol, vamos ao que interessa. Eu queria saber de você o seguinte, você acabou de sair de uma reunião da executiva do PT, você é um dos principais dirigentes do partido. Eu queria saber que leitura você faz do cenário político atual. Como é que vocês, do PT, e particularmente vocês, da corrente Diálogo e Ação Petista, da corrente O Trabalho, estão enxergando o momento atual? Vamos ter que ficar até dezembro de 2018 aguentando esse karma, aguentando esse cadáver insepulto que é o Michel Temer, ou temos alguma luz no fim do túnel? O que você acha? Conta pra gente. Bom, bom dia, boa tarde, perdão. Boa tarde, né? Ricardo Elias. Flávio Rochamelo. Flávio Rochamelo. O outro está dirigindo nós. O Albino, o Cléo, a Cat. E aos ouvintes. Bom, primeiro eu queria pedir licença, não sei se é uma coincidência, os vários tons vermelhos, mas nós estamos no centenário da Dia hoje, 7 de novembro, pelo outro calendário, pelo calendário... É, o oficial hoje, né? O calendário juliano, certo? Pelo gregoriano seria no dia 25 de outubro. Mas então, só me congratulando pela data, com tudo e por tudo que aconteceu desde então. A gente não tem nenhum bolo aqui, a ONU trouxe um bolo, nada, não sei o quê, mas tem até o vermelho aqui da lâmpada do Cléo e o vermelho da tampa, da capinha e aqui o pessoal do Facebook, da tampa aqui da nossa água. A camisa eu escolhi a que estava melhor na hora de sair. A melhor. Se eu falar para a Misa, dá uma passadinha melhor. Mas tudo bem. Fala. Então, se a gente vai ter que aguentar o treino ou não, não sei. Tem bolo. Aí, tá vendo? Tem até um bolo. Pera aí, gente. O pessoal, a Adriana trouxe um bolinho em homenagem ao centenário da Revolução Russa. De Dia dos Radialistas. É a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Muito obrigado. Não, mas não precisa deixar o bolo aí, que você deve estar distribuindo para todo mundo. O McDonald's que mandou para todos nós. O McDonald's aderiu à Revolução Russa. Nossa Senhora. Para você, o pessoal está vendo que a coisa vai virar mesmo. Vai virar mesmo. Eu adorei esse anúncio aqui de câncer de próstata que você deixou. Já mandamos para o nosso amigo Michel e para a nossa amiga Marcela e para o Michelzinho. Bom, desculpa. Não, vamos lá. Quer dizer, se ele vai chegar até 1º de janeiro, 19 eu não sei. Espero que não, mas eu não saberia. Já não, vivo... Eu não saberia. Aliás... Tomara que vivo, né? Fazendo um comentário, se ele sair... Esse cara arrisca morrer no cargo. Porque, na situação atual, se ele se licencia para tratamento, não sei quem vai defender ele. Acho que nem a mulher dele. Na situação atual. Na grau de crise que está a coalizão golpista. Isso tem a ver, eu acho, com várias coisas, mas se me permite tomar distância dos fatos que se encadeiam, a gente vive uma sucessão de fatos. O tratamento da grande imprensa também não ajuda, porque é uma manchete a cada dia, ou a cada 2, 3 dias. Um fato maior é a greve geral de 28 de abril. Eu tomaria isso como uma referência, se a gente vê as coisas em perspectiva. Então, teve o impeachment,
O PT perdeu 10 milhões de votos, se criou uma correlação de forças no terreno institucional que permitiu à coalizão golpista passar a aprovar um conjunto de medidas regressivas, né? Jogariam 100 anos para trás, né? E tem um marco de resistência. A resistência teve praticamente nenhuma medida passou sem resistência. Mas teve uma que não passou, e não é a menor, é a maior delas, que é a reforma da Previdência, que foi o móvel principal, né, da mobilização que levou à maior greve da história, e ninguém contesta que é a maior greve da história. Ora, não precisa ser marxista para considerar que um movimento dessa envergadura, né, num país como o nosso, que não é exatamente marcado, né, décadas para trás, por sucessivas greves gerais, em outros países é mais frequente, mais comum, né, que todo mundo fala da greve de 17, até porque, né, não teve tantas depois, até teve, mas poucas. Então é um fato maior, né, que mostra uma resistência e pôs um limite, por assim dizer, na capacidade do governo. Então, ouvindo a jornalista de Brasília, a Flávia, que é pouco provável que se vote, que está cada vez mais difícil, é uma consequência retardada, 6 meses depois, né? Agora, num novo cenário, fica cada vez mais difícil, porque tem a exposição individual dos parlamentares, o cálculo, né, como é que eu vou enfrentar o eleitorado no ano que vem. Mas, até aqui, nos meses anteriores, era tempo suficiente para que a grande mídia e a vida dissolvesse na consciência do eleitor esse fato maior. No próximo período, muito mais difícil. Então, aqui, nós temos uma trava. Acho que esse é o motivo último da crise da coalizão. O PSDB pensa se fica ou se sai, ou se divide a esse respeito, ou a quantidade de atores políticos que colaboraram com o golpe, alguns já tomando abertamente distância, tudo tem a ver com o fato que ele não tinha a força que ele pareceu ter num certo momento, 1 ano e meio atrás, né? Então, eu respondo assim, se ele fica, eu não sei. Que eu sei que houve uma resistência que travou, abriu uma crise dentro da coalizão golpista, e também, ao mesmo tempo, que é o outro lado particularmente positivo, apontou uma saída política para isso. Né? A pessoa do Lula. Você acha que o Lula tem condições? Tem condições, obviamente ele tem, eleitorais, políticas e assim por diante. Mas, enxergando a coisa do ponto de vista jurídico, político e institucional, existe evidentemente uma pressão, eu acho que a gente nunca viu uma pressão desse tamanho. A gente é mais ou menos contemporâneo, você é um pouco mais velho que eu. Eu nunca vi uma pressão desse tamanho e de tantas partes, de tantas origens, contra um líder político, contra uma única pessoa. Contra uma única pessoa, e envolvendo família, envolvendo tudo, envolvendo família, parquinho, sítio, filho, mas nem no tempo da Miriam Cordeiro, na campanha do Collor, quando fizeram aquela baixaria contra o Lula e tudo mais, contra uma pessoa. Para mim, eu acho que o Lula vai ter condições de concorrer, porque se ele não concorrer, alguma coisa vai acontecer nesse país, se impedir ele de concorrer. Você acha que é assim? Você acha que o Lula vai ter condições de concorrer? Você acha que ele vai ultrapassar toda essa barreira que é midiática, jurídica, financeira, política, internautica, tudo que está sendo feito contra ele? Como é que você enxerga isso aí? Como decompor a equação, tema por tema. Começar pelo aspecto jurídico. O senador Lindenberg fez uma consulta a um jurista, o nome não me recordo agora, professor de Direito da Universidade Federal do Paraná, levou esse resultado a um debate na executiva, e ela é muito redonda. Né? Se for mantido o calendário eleitoral atual, né, é uma ressalva, depois eu explico por que eu faço essa ressalva, na nova legislação, né, a campanha dura 45 dias. Então, é mais aquela situação em que os candidatos ficavam 3 meses fazendo campanha, que se inscreviam um mês antes, em geral chegavam em junho, na época de definição, agora é 15 de agosto. E, visto os prazos para se pedir, para que o tribunal responda, como disse este jurista, no pior cenário, para a candidatura do Lula, no pior cenário, às vezes seja condenado em segunda instância para a 4ª turma do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Caso uma consulta ao Supremo confirme essa condenação. Portanto, no pior cenário,
ele não seria tirado do jogo antes de dia 12 de setembro. Aí seria um candidato, se você quiser, subjúdice, a candidato. Certo. Se o PT assim o quiser. Muito bem. Dia 12 de setembro, nós vamos ter quase um mês de campanha já de TV. Bom, o Lula é o favorito com 35% sem TV. Quer dizer, só com o Bonner dando porrada. Mas você está raciocinando de que esses prazos todos vão ser respeitados. Porque eles podem acelerar. Depois de amanhã, setembro pode em fevereiro, pode em janeiro, eles resolverem acelerar. Na noite de Natal. Na noite de Natal. Eu fiz a ressalva logo no começo. Certo. Mantive o atual calendário. Normalmente, o TSE, no final do ano, publica as normas eleitorais para o ano que vem e os atores todos, os próprios tribunais, se adequam para organizar o processo eleitoral, que é nacional e estadual. É um complexo sistema, então tem essa antecedência. Eu não me surpreenderia se ele forçasse para antecipar um pouco, mas também tem um limite até quando ele pode antecipar, mudando as regras do jogo assim. Então, respondendo a este termo da questão, mantido a regra do jogo, é muito difícil tirar o Lula no meio da eleição. Mesmo que ele fique suspenso. E em ganhando a eleição, que é o mais provável, tirá-lo da posse, bom, aí é botar fogo no circo. Seria uma loucura o tribunal encarar isso. Ora, naturalmente faço essa reserva porque eu não sei do que o Supremo é capaz. Que ele aguarda, né? É a escolinha da professora Carmen Lúcia. É isso aí. Então, essa parte, vamos dizer assim, o termo de equação jurídica, eu deixaria nesse ponto. Do ponto de vista político, sempre existe a possibilidade de que a chamada coalizão golpista, eu chamei assim, produza o que ela em 1 ano e meio não conseguiu produzir, que é um candidato palatável para o povo. Porque veja que o Bolsonaro, que é o segundo na lista, não é exatamente a coalizão golpista. Ele é um outro golpista, se você quiser. Sim. Mas é uma figura no qual se reconhecem as forças que organizaram o golpe. E, de certo modo, é, para eles, um outsider. Não tenho dúvida que muitos, uma boa parte, votariam nele contra o Lula, mas todos não creem. Acho até que uma parcela da opinião pública... ele não faz parte do centrão, não faz parte do... realmente ele é um outsider, quer dizer, é um maluco, um militar, você entende, que está aí, querendo se eleger, mas ele não faz parte daquela, vamos ver, daquele núcleo duro, vamos dizer assim, do centrão golpista. E ele não tem uma base de sustentação orgânica, veja que ele está procurando um partido aí. Então... mas lembrando que o Collor era de um PR desconhecido. Mas o Collor não era um militar com ideias estrambóticas, vamos dizer assim. Então ele era um outsider também, mas de outro tipo. Só o Bolsonaro era governador de Estado, quer dizer, é um cara que tinha uma carreira política, né? Era um outsider, correto, mas de outro tipo. E não está descartado que outros outsiders, como eu resolvi no início, não que outros, venham a ser fabricados, apesar de faz 1 ano e meio que eles não conseguem fabricar um, de tal maneira que o Bolsonaro é o que está indo. Não tem nenhum caçador de marajás como era o Collor. Não tem nada. Não tem. No Brasil não tem. Embora um ano seja bastante, 11 meses que faltam, né, seja um tempo razoável em política, nós estamos num calendário muito especial, que é tudo antecipado. Tudo antecipado porque houve um golpe de Estado mesmo. Esse golpe foi uma forma soft, vamos dizer assim, né? Branda, né? O golpe brando. Talvez essa seja a única verdadeira dita branda. Né? A dita branda. Mas uma presidente legitimamente eleita foi destituída do cargo por uma falsa razão, que, aliás, depois reconheceu que era falsa. Não tinha uma acusação, era o conjunto da obra, não era nada. Não tinha um motivo concreto. E, pouco a pouco, a coalizão, ao invés de reforçar na sociedade a ideia de que ela se abriu um novo período, criou em setores paralelos que já estavam contra eles, né, uma sensação de que estão sendo enganados. Esses aí roubam mais do que eles acusaram os outros de ter roubado. E a incapacidade da justiça agir de maneira coerente fez com que a crise institucional, que se quis evitar, na realidade, não se cauterizou, ao contrário. Você fez uma referência a Carmen Lúcia, né? Apesar das tentativas da Globo transformá-la numa espécie de contestável da República no século XX, o resultado dela é ridículo. Não, aquilo é a escolinha da professora Carmen Lúcia. Aquilo você vê a escolinha do professor Raimundo, para quem não conhecia a escolinha do Raimundo, mas todo mundo conhece aí. As sessões do Supremo é a escolinha do professor Raimundo. Tem o Rolando Lero, que é o Celso Melo, tem o Zé Bonitinho, que é o... não tinha pensado. Não, o Zé Bonitinho, que é o Luiz Fux.
que é o próprio Zé Bonitinho, tem a Carmen Lúcia, que é aquela mulher lá. Que, seu peru, que é o Temer. Tem o seu peru, que é o Temer, mas o Temer não é do Supremo. Tem a Carmen Lúcia lá, que é aquela mulher que não sei o quê, coisa e tal e coisa. É a escolinha do professor Raimundo. Porque eles decidem o que eles querem. E gargalham, e brigam. E sem coerência alguma. Sem nenhuma coerência, não falam nada, estão lá para aparecer no Procênio, para aparecer na TV Justiça, para aparecer no TV Senado, para aparecer no Jornal Nacional. É uma desmoralização. Aliás, eu queria saber o seguinte de você, Socom. A gente vive num ambiente que 97% quer esse cara longe, fora. Não quer ver esse cara, mas nem pintar, mas nem com uretra e próstata 0 quilômetro. Não quer. Não quer ver com uretra nova, próstata nova, órgãos sexuais em plena condição de funcionamento. Não quer. Não quer ver o Temer longe. Ao mesmo tempo, a gente vê essa bagunça institucional que cada um faz o que quer, mas cada um faz o que quer, o Supremo faz o que quer, a hora que quer, e não sei o quê. Você é do PT, você é dirigente do PT, você tem um contato direto com as massas, um contato direto com o povo trabalhador e tudo mais. Como é que o povo vê essas coisas no real? Eu acho que existe. O Lula esteve aqui numa entrevista com a gente e disse o seguinte: por que o povo não está reagindo? Porque o povo é sabedoria. Exato. Porque o povo não está vendo uma bandeira na qual ele possa pegar e em torno dessa bandeira ir à luta e conseguir vitória nessa luta. Quer dizer, falta essa bandeira. É assim que você enxerga, porque o país está uma zona, porque em qualquer lugar que você vai, a coisa mais branda que se diz do Temer é que ele é ladrão. E é porque é daí para baixo. É gangster, é larápio, você entende? Não dá conta do recado, todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Você entende? Está obstruído, você entende? Rouba, assim, a céu aberto, não consegue sair da rua. Essas são as menores coisas que se falam dele. Se me permite, não é só um problema de impropério. Não é impropério. É que é 3% de aprovação. É 3%. Aí não tem muito que, né? Não, e na margem de erro ele tem 1%, porque é 2% para cima, 2% para baixo. Mais um pouquinho é margem de erro negativa. Então, é popularidade negativa. Quer dizer, o Zé nem nasceu. Mas o que eu acho curioso, Socorro, assim, essa coisa do Lula, é você pensar assim, que é o único brasileiro que não pode, quer dizer, por enquanto ainda pode, mas que não vai poder ser candidato a presidente da República. Se você pensar assim, o Jucá pode, o Aécio pode, o Meirelles pode, esse cara não tem nem argumento. Volto ao aspecto que eu dizia na hipótese, sobre a hipótese jurídica de tirar. O Lula faz, há uns anos, ele dá os números, é o alvo de um ataque cotidiano da grande mídia. Então, a onda foi criada não é pela natureza, foi criada pelo homem. Eu falei com ele, 62 capas de Veja. É isso aí. Então, isso vai criando um caldo de cultura. O incrível é que depois disso ele chega a 35% e libera as pistas. Não era para acontecer isso. Isso é para desesperar para ele ficar uma espécie de líder eterno de meia dúzia de incondicionais. Assim, era assim. E as caravanas mostram que não é um problema de pesquisa apenas. Isso, exato. As caravanas que o Lula fez, primeiro no Nordeste e agora no Minas, então, portanto, não é um problema de nordestino, que é outra explicação fácil. Sim, o problema dele é que ele é confinado. Ele é originário de lá, ele deu muita benefício. Olha o que aconteceu em Teófilo-Otoni, Araçuaí, né? Que é Minas Gerais, né? E as caravanas vão continuar. Então, é um processo de mobilização popular, não é de campanha eleitoral, porque não tem meio, aliás, porque é proibido e não tem campanha eleitoral. É uma iniciativa do Lula com respaldo do partido, e um apoio de vastos setores organizados da sociedade, de discutir a situação e saídas e alternativas. Ao redor da figura, claro, dele, que todo mundo lembra, então, é candidato. E por onde ele passa, as pesquisas depois vão registrando como ele vai aumentando. Então, isso vai continuar. Você vai tirar da campanha no meio da eleição. Eu não sei, aqui alguém pode ser palmeirense, eu sou corintiano.
Eu sou corintiano. Você tirar o Corinthians do campeonato, só por quê? Quem vai assistir o próximo jogo entre outros dois times? É como se o campeonato ficasse né, meio... Até, não tem nem de que falar mal você tirar o Corinthians do campeonato, né? Não tem nem de que falar mal. Boa comparação essa. Então, o cara tem 35% é um fato. Então, é um elemento de desespero para quem deu o golpe. Não foi para isso que eles deram o golpe, é verdade. Mas nós não podemos raciocinar só logicamente. Alguns dizem, o próprio Lula disse uma vez, infelizmente, de maneira infeliz, que o golpe não fecha com ele candidato, por isso ele não vai ser candidato. Isso é um raciocínio lógico, é verdade. Aqueles que deram o golpe 1 ano e meio atrás não deram ele para depois entregar para o Lula. 2 anos depois. Mas a lógica, se me permite um pouco, eu quero ser arrogante, a lógica levou lá contra a realidade. Você tem um movimento, a dialética. A situação hoje não é a que era 1 ano e meio atrás. Nem do ponto de vista social e econômico, para setores que antes podiam estar polarizados pelo anti-Dilma ou anti-Lula. Hoje, boa parte deles não está. E segundo, a própria coalizão não está nem unificada, nem conseguindo fabricar um candidato. É isso que o conjunto de elementos que faz o Lula ir crescendo. Aí eu queria agravar a situação, patriotismo petista, mas acho necessário. O Lula cresce porque tem um efeito recall, dizem, né? É isso, de lembrança. Um bom período e tal. Ok, admitamos essa hipótese. É um elemento da realidade. Isso. Mas por que mesmo o PT cresce junto? Porque o PT chegou a ter em abril de 2013. Isso é um fato importante. O PT está crescendo. Exatamente. Datafolha, portanto, não é essa pesquisa, é Datafolha, diz que o PT chegou no auge em abril de 2013, 30%. O ponto mais baixo foi no segundo semestre do ano passado, né? Entre o impeachment e a derrota que nós perdemos 10 milhões de votos, né? Compatível, portanto, os dois fatos, nós chegamos a 9%. Uma época em que os partidos concorrentes tinham 7, 6%. Né? Então era como que tudo muito pequeno. Hoje a coisa mudou. Em dezembro, o PT tinha 9%. Em junho, ele tinha 18%. Hoje ele passou de 20%. Então não é só um recall do Lula. Fosse um recall do Lula, poderiam outras forças políticas também apoiar o Lula ser beneficiadas, poderiam novos atores, novos movimentos. Mas não foi o PT. Isso, na minha opinião, tem uma explicação bastante decidida. Né? Houve uma ação da própria base do partido, que, ao seu modo, fez algum balanço. Isso que eu queria falar. Só para lembrar, estamos falando com Marcos Sokol, membro da Executiva Nacional do PT, um velho militante... Mais militante que velho. Nem seria chegar mais velho, mais militante que velho, mas um velho militante ou um militante velho das causas democráticas, causas dos trabalhadores no Brasil, está no PT desde o início e é um dos pensadores mais importantes, vamos dizer assim, das causas sociais e do cenário político brasileiro, e está aqui nos dando a honra de dar a entrevista aqui no programa da Rádio Trianon. O Albino quer fazer o break. Vamos fazer um break rapidinho, porque a gente vai ter que discutir agora a questão do PT, porque uma das coisas que tem sido discutido muito no nosso programa é o seguinte: a alternativa Lula é uma coisa mais ou menos pacífica, mas a questão partidária, que partido, que agremiação partidária pode dar sustentação a um novo governo, a uma nova candidatura que seja alinhada com os interesses populares, tanto podemos, perdemos, vencemos, unimos, não sei o quê, é uma coisa que está na discussão também corrente de todo mundo. Mas antes disso, vamos ao nosso momento musical. Eu custei de achar uma música que lembra todos aqueles que querem 61 mil reais por mês para viver. Roda aí. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto.
Você sabia que através do ensino à distância da Unip, você estuda de onde estiver e na hora em que puder? São 6 anos top no mercado de trabalho e apoio acadêmico 24 horas. E o melhor, com a primeira mensalidade por R$60. Processo seletivo Unip. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site, unip.br/EAD. Prova dia 19 de novembro. Atenção! Campanha da PEOESP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie. Todos têm direito à escola pública. Criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5 horas e 34 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, a AM740, mais uma edição do programa Contraponto, com a participação de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Kétia na produção, Cléo no comando da nave mãe na mesa de som, Albino Castro, nosso grande presente e solete diretor, e contando com a presença hoje de Marcos Sokol, membro da Executiva Nacional do PT, um dos mais importantes dirigentes das mobilizações e das lutas democráticas do nosso país. A gente queria lembrar que o nosso WhatsApp é 11 99583 9700, 11 99583 9700. O nosso endereço no Facebook é Programa Contraponto Trianon, Programa Contraponto Trianon. Quem estava nos assistindo viu que a gente estava dividindo o bolo aqui, que a Adriana trouxe para a gente, em homenagem aos 100 anos da Revolução Russa, e também ao Dia dos Radialistas, bem entendido, se lembraram. E todos os dias, a 1h da manhã, no endereço da Rádio AM Trianon 740, você pode ouvir a reprise do programa do dia, no seu rádio de pilha, no seu rádio elétrico, no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, no seu celular comum, de todos os jeitos que você puder e quiser assistir. Bom, Marcos Sokol, a gente estava discutindo, antes do break, estávamos discutindo a questão do partido. Temos o Lula, que é praticamente uma unanimidade, liderança aí que acontece em todas as pesquisas eleitorais. Todos os setores progressistas, de uma forma ou de outra, procuram se unir em torno dessa candidatura, mas há uma discussão muito grande em relação ao partido, à agremiação. A gente tem hoje uma série de iniciativas que estão espalhadas, que é o pessoal do Vamos, tem o pessoal do Podemos, do Álvaro Dias, que a gente chama de Perdemos, tem o Vox, bom, ao mesmo tempo tem partidos mais como o PSOL, temos o PCdoB, que lançou a Manuela Dávila como candidata, e tem o PT, que é o maior de todos eles, é o partido identificado com Lula, e assim por diante, mas que durante o período andou meio de crista baixa, perdendo militantes, sendo meio mal visto, inclusive, por gente que ia nas manifestações e nas mobilizações de rua. A gente via pessoal do Sem Terra, pessoal do Sem Teto, via muita gente dirigindo, organizando as mobilizações, e o PT não aparecia em manifestações da juventude. Como é que está a situação do PT hoje? O PT está revivendo, está renascendo, tem gente nova. Bom, o que está acontecendo? Você que é membro, você é um dos principais dirigentes como membro da Executiva Nacional. Os problemas do PT não foram resolvidos, mas eu acho que, mesmo a opinião pública se dá conta que a situação não é a mesma de um ano atrás. Para não falar da época do governo, porque você tinha um peso na máquina do governo. Há um ano atrás havia muita gente discutindo o futuro do partido. Era quase uma equação aberta, saber qual era o prazo, a forma, o ritmo. Um ano depois, categoricamente não. Na pior hipótese, o PT ganhou uma sobrevida importante.
Não é porque você foi eleito, né? Não, para executivo, posso né? até dizer que foi apesar de que eu fui eleito. Ele ganhou uma sobrevida na pior hipótese, uma sobrevida importante. O Congresso parece que foi uma... É isso que eu ia dizer. Houve uma rebelião na base, que é uma coisa muito saudável. Vou lembrar aqui, né, em janeiro, fevereiro, havia quase um consenso, quase, não era um consenso, mas a maioria da bancada parlamentar, com apoio da direção do partido, naquela ocasião, para votar no Rodrigo Maia, esse aí, presidente. Tinha gente no PT que queria votar no Rodrigo Maia. Botafogo. A bancada e a direção votou uma resolução que autorizava a bancada a votar no Rodrigo Maia. Mas se fizesse isso, aí era um erro, né? Um suicídio político. De realismo, porque o Rodrigo não é o Temer, então aí, quem sabe, a gente ganha um cargo ali mais importante, desempenhar para... Uma camisa do Botafogo, quem sabe? Bom, aí houve uma rebelião, tomada de posição, muita gente dizendo para mim, esse é tchau, tô saindo. E, felizmente, a maior parte da direção reagiu, né, e o PT não votou, né, oficialmente, não apoiou, porque era para ser oficial, teve votos, você pode saber os números, né, houve votos na bancada, assim como houve no início no Senado, mas não foi uma posição de instância partidária, ao contrário, oficialmente o PT é oposição e não vota em golpista. Então, isso foi um elemento de afirmação de que era possível corrigir um pouco, não tudo de uma vez, mas era possível corrigir um pouco o rumo que as coisas tomavam, porque apesar do desastre que foi aqueles aliados que nos apunhalaram, entre aspas, né, para muitos eram aliados de verdade, e que nos apunhalaram assim, miseravelmente nos dias de votação, para muitos a ficha não tinha caído ainda, e continuavam contabilizando relações que não existiam mais. A base foi mais sábia, como normalmente acontece quando ela se faz ouvir, e pôs no rumo. Tanto foi assim que quando se realizou o Congresso, havia 2 candidatos a presidente, polarizando 2, né? E, respectivamente, a senadora Gleisi Hoffmann, que eu apoiei, e o senador Lindenberg Farias, que é um bom candidato. E os dois foram os que comandaram, naquela ocasião, essa resistência ao apoio estúpido, eu não vejo outra palavra, ao Maia e ao início. E não era pensável lançar qualquer um que tivesse sido, há poucos meses atrás, apoiado o Maia. Era uma sinalização. E essa sinalização, não necessariamente pela mão deles, porque também são pessoas, não podem tudo, mas pela mão de quase intermediários e, inclusive, dirigentes, escreveu uma resolução importante no 6º Congresso. O temário dele era muito abrangente, as condições do debate tumultuosas pela situação do país, mas eu considero, nos anos de PT que eu tenho, que isso é um congresso histórico. Vai entrar para a história do PT, encadeado com mais 2 ou 3 no máximo, e em particular eu destacaria, não um balanço do período anterior, porque é muito difícil num partido de massa, com liberdade de correntes políticas, ter um balanço comum. Há pontos de balanço comuns, mas há outros que não são comuns. A importância se mede pelas conclusões práticas que se tiram. Às vezes, partindo de balanços nuançadamente diferentes, se chega a conclusões práticas comuns. Esse foi o ponto forte do Congresso. Ele votou por unanimidade pontos que não constavam do programa do partido, né? Para não ser exaustivo, vou constatar o que eu acho mais importante, é a ideia de que o Brasil não vai sair da crise que ele se encontra institucional, aí eu faço alusão à referência que o Ricardo fez corretamente, uma espécie de anarquia institucional instalada, que o Supremo hoje até encarna, né? Quando a gente era visto como uma reserva, hoje ele é a instância máxima, hoje virou a instância mínima. O piloto sumiu, né? O Congresso ele deveria ser a última instância, que lá é uma bagunça, que deveria ser um fator de segurança jurídica, hoje é um fator de insegurança generalizada, né? E então, fazendo uma apreciação no período anterior, o PT afirmou a necessidade de uma Assembleia Constituinte soberana. Não apenas para uma reforma política, mas também para uma reforma da legislação da mídia, do próprio judiciário, de reforma agrária, de auditoria da dívida, enfim, de uma série de questões, reforma urbana, não vou ser extensivo, aquela pauta de reformas que, na verdade, o PT havia se comprometido em 2002, e que, ao longo do seu mandato, ou ele deixou pelo caminho, como a reforma agrária, da mídia, né, ou da mídia,
A reforma até começou, e ficou pelo caminho. A da mídia nem começou. Não. A do judiciário, menos ainda. E a reforma política ela foi tentada muito tardiamente, quando as condições existiam, era no começo do mandato. E a gente teve uma experiência de governo, em outras Não, e reforma política não existe. Nenhuma reforma política vai ser feita por quem acabou de ser eleito, sabe? Ou você elege alguém para fazer uma reforma política. Com esse mandato, né? Com um mandato muito claro, ó, vocês vão ser eleitos para fazer uma reforma política. Ora, espera que qualquer congresso que for eleito, sei o quê, faça uma reforma política, não vai fazer. O máximo vai fazer é isso que fizeram, a emenda eleitoral aí, que não mudou praticamente nada, né? Bom, mas enfim, desculpa. Esse congresso, se mudasse, ainda mudava para pior. Para pior. Ainda bem que não mudou. Ainda bem que não passou. Ainda bem que não passou, né? Então, voltando ao que eu dizia, é uma decisão muito importante, porque uma boa parte dos problemas que o PT enfrentou no governo, que às vezes aparece na forma das alianças, mas as alianças é uma forma, não só um conteúdo, provém de uma adaptação, para usar uma palavra, às instituições tais como elas existiam. Então, o modo de financiamento, ao invés de questioná-lo, só muito tardiamente se questionou, mas no início, ao invés de questioná-lo, a gente entrou no jogo. O tipo de mídia que oligopolizada, em vez de questioná-la, nós tentamos por dentro dela. E assim vai, quando eu digo nós, o partido, que pessoalmente não tentei nada disso. Agora, só para completar assim, então, é importante que, por unanimidade, mesmo que tenha opiniões diferentes sobre o que podia ter sido feito, o que devia ter sido feito, até onde podia ter ido, se concluiu que a candidatura do Lula, em chegando no governo, tem medidas de emergência que ele deve tomar, mas associadas às reformas estruturais que só uma Constituinte soberana pode fazer. Eu estou citando literalmente a resolução do Congresso. Não é uma emenda que alguém, com uma fala feliz, fez aprovar. Não, isso foi amadurecido em todo o processo de discussão e aprovado por unanimidade. Então, isso é importante para dar, como disse ao sobrevido, uma perspectiva para o PT buscar ainda respostas a problemas que nós não temos. Nós vamos assumir um governo numa situação econômica de descalabro. Não é país. 2002 é fichinha, perto do cenário que vai ter em 19. Né? A ameaça de uma crise fiscal em 2002 agora é uma realidade que mal escondida pelo interesse de todos escondê-la. Basta o PT chegar ao governo, isso vai ser escancarado. Então nós vamos ter que tomar medidas heróicas, que nem a Constituinte vai ter tempo. Quer dizer, o governo vai ter que ter medidas de emergência, que a gente vai ter que discutir um programa de governo. E a Constituinte serve, nesse caso, como uma perspectiva e também como um instrumento para desarmar uma parte da resistência no sentido negativo, quero dizer, da rejeição. Porque o PT já esteve no governo uma vez. Então, hoje, apesar que eu devo reconhecer, bate 35%, que é excelente, há um nível de rejeição. Então, pensando num segundo turno, que pode acontecer, nós precisamos ir para cima da rejeição que existe. Uma das formas de mostrar como você pode fazer, simplesmente promessa, você já teve lá e não fez, então como é que você vai fazer? Então, dá a palavra ao povo. Né? A Constituinte, no fundo, é um chamado ao povo a se pronunciar sobre as questões fundamentais, todas as suas correntes políticas, e aí criar o canal pelo qual a transformação pode fluir. Agora, como que o PT está enxergando, assim, por exemplo, o PCdoB, que é um aliado histórico, lançar uma candidata, o PSOL falando que vai ter o candidato próprio? Como não é uma divisão das esquerdas aí? São coisas diferentes, o PSOL e o PCdoB. O PSOL é um partido que, nos últimos anos, se construiu em oposição, eleitoralmente falando, ao PT. E, sistematicamente, as situações são poucas. Houve situações dramáticas em que nós, inclusive, buscamos um acordo para segundo turno em capitais, agora recentemente, eles recusaram sem muito argumento, apenas por um cálculo, em parte de imagem, em parte eleitoral e em parte de base social. Né? O eleitorado do PSOL socialmente é diferenciado do nosso, no caso do Rio de Janeiro, isso é evidente. Mas, enfim, o PCdoB, então, é diferente, porque o PCdoB, em várias eleições no último período, em várias, não em todas, se fala de histórico, é porque há muito tempo, mas em vários estados, em várias capitais, inclusive importantes, ele não apoiou, ao contrário, disputou contra, apoiando outros. Então, a questão que chama a atenção aí, quero ser bastante franco, o PCdoB, e se tiver um militante do PCdoB me ouvindo, até dramático. Claro que tem. Então, quero ser dramático. É o quê? Tá? Nas redes sociais, aparecem argumentos para justificar a decisão do PCdoB
publicar, eu não conheço a resolução, estou vendo pelo que eu vi nas redes sociais, desse final de semana, muito recente, Isso, exato. os argumentos que aparecem para justificar o lançamento da Manuela, né? Deputada do Rio Grande do Sul, ex-deputada, né? Ex-deputada, candidata a governadora. Então, é um quadro respeitável, não é essa a questão, o PCdoB tem direito, também não é essa a questão. É que nós não estamos numa eleição normal. Por exemplo, por que lançar um candidato a presidente um ano antes? Só porque o Lula está em caravana, polarizando as eleições. Então, o PCdoB toma uma decisão, na minha opinião, equivocada, porque se ele quer negociar alguma coisa, o que ele está sinalizando é um descompromisso com a candidatura do Lula. Ele já não apoiava a candidatura do Lula antes, vamos ser bem as resoluções, são públicas. A política deles era uma chamada frente ampla. Não, é a Manuela que vai encabeçar uma frente ampla. Ninguém é, né, tão sem noção. Então aí é como se eles mudaram de posição sem mudar de política. Eles não apoiavam o Lula antes, não descartavam apoiá-lo, mas não apoiavam. E continuam não apoiando depois, sem descartar tampouco. Eu acho um acho negativo, não pelo direito que alguém tem de se fazer de difícil para negociar alguma coisa, é porque sobrepõe interesses particulares ao interesse geral da nação. E hoje há uma ameaça concentrado que é do Lula. Claro, tem uma ameaça contra a candidatura. Eu não sou lulista, eu sou independente, eu não voto desde 1989, como eu digo para todo mundo, não sei o quê. O que vai falar o Sérgio Moro? Nem o PCdoB defende a candidatura do Lula, vocês estão querendo. Então, eu acho isso aí inoportuno. Inoportuno, para dizer o mesmo. Bom, nós temos que ir por um rápido break, porque o Albino só pensa em dinheiro também, viu? Pelo amor de Deus, ainda bem que não é o Jardel, né? Pelo amor de Deus, longe disso, embora seja baiano também. Agora estou começando a notar as coisas. Vamos para mais um break rapidinho e, claro, antes com o nosso momento musical. Eu trouxe uma música hoje muito aqui, Daniel Gonzaga, que é filho do Gonzaguinha. Mas eu trouxe assim, porque vocês vão prestar atenção, é impressionante como a voz é idêntica. Vocês vão até achar que é o Gonzaguinha, mas não é, é Daniel Gonzaga. Você deve notar que não tem mais futuro e dizer que não tá preocupado. Você deve lutar pela chefa da feira, dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja sobe amanhã, seu Zé, acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja sobe amanhã, seu Zé, acabarem com teu carnaval. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está ao vivo o programa Contraponto. Martins Araújo, rompendo fronteiras. Alô, amigos da Trianon e da Universal de Santos. Gente, o Luz Brasileira. Eu e a Adriana Camargo estávamos com vocês todas as quartas-feiras, das 22h30 à meia-noite, apresentando Portugal, dentro de nós, com o melhor da música portuguesa e o mais completo coletivo do ritmo português. Contamos com a audiência de todos nós. Atenção, a Fiesp luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo.
São 5 horas e 53 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com a presença de Alberto Vilas, Flávia Rocha Mello em Brasília, Cat na produção, Cléo no comando da nave-mãe, na mesa de sons, todos sob direção de Albino Castro, e contando hoje com a presença de Marco Sokol, membro da Executiva Nacional do PT e um dos mais importantes dirigentes de mobilizações de massa deste país. Marco Sokol, antes, eu queria só ler o pessoal do Facebook. Primeiro, lembrar o pessoal do Face o seguinte: curta e compartilhe a nossa página. Atenção, curta e compartilhe a nossa página. Isso é muito importante para manter o Contraponto como uma referência radiofônica e facebookiana, internetiana, de progresso, de luta contra a opinião conservadora, de combate a essas rádios aí que por aí ficam veiculando aquelas opiniões que todo mundo sabe, CBN, né? Jovem Pan, e essa coisa toda. Bom, só ler aqui, Márcio Neri, vamos à luta. Célia Maria Arnaldo Silva, cheguei, boa, obrigado. Rogério Matuque, boa tarde, Resistência. Rogério Matuque é um dos mais assíduos dos nossos ouvintes. Aida Carmo Oliveira, boa tarde, estamos juntos para eleger Lula e o PT novamente. Lúcia Lanal, com esse Supremo pode esperar sempre o pior. Exatamente, Lúcia. Com esse Supremo e com aquela ministra dos direitos desumanos, né? Dos direitos humanos só para ela, pelo amor de Deus. Aqui, Lúcia Lanal, aqui em Balneário Camboriú e Blumenau, os adeptos do Bolsonaro estão em plena campanha. O Bolsonaro está fazendo campanha por aí e ninguém está prestando muita atenção, essa é a verdade. Ivete Souza, vamos para a rua, meu povo. Só assim esse golpe vai abaixo. Onde estão os estudantes? Alex Vieira, Judite Butler já esteve por aqui, mas agora é o estouro. Aparece, os livros estão sendo mais procurados. Seus vídeos no YouTube ganharam acesso, tudo graças à imbecilidade coletiva de extremistas que resolveram empreender. Aliás, na nossa página do Contraponto, nós compartilhamos hoje, a fúria direitista contra a palestra da Judite Butler, que foi feita aqui no Sesc Pompeia, e que foi um sucesso, a palestra foi um sucesso. Gilvânio Antônio Freire, que Deus dê sabedoria aos brasileiros para livrar das escolhas dos corruptos e dos bandidos. Marli Mendes, adoro esse programa, tamo junto. Nós também adoramos você, Marli Mendes, nosso programa adora você, e esperamos que você nos acompanhe sempre, às 5 horas da tarde, aqui na Rádio Trianon. São 5 horas e 56, temos pouco tempo para falar. Queria fazer uma última pergunta para o Marco Sokol, que a gente vai ter que se despedir daqui a pouco, é o seguinte: todo mundo cobra reação do povo. Você acha que o povo está reagindo de uma forma diferente? Não tem mobilização de massa, não tem o que dizer. Você acha que nós entramos no período agora onde a mobilização vai ser uma mobilização por questões localizadas? Por exemplo, reforma trabalhista entra em vigor, vai ter mobilização lá. A outra, trabalho escravo, vai ter mobilização lá. Vamos mexer na mobilização lá. Tudo isso vai mostrar que o povo, além das pesquisas de opinião, está se opondo a esse governo que está aí, porque todo mundo está dizendo, não, o povo está aceitando tudo. Ele está se guardando para quando a eleição chegar. Mas são 13 meses. 13 meses mês para 11 meses. São 400 11 meses. O que você acha? O que você acha esse negócio do... Não, eu acho que o Lula tem uma abordagem certa. O povo é sábio, tem um elemento de sabedoria. E apoiada numa experiência recente. No Carnaval, se vocês lembram, apareceu espontaneamente os blocos fora Temer. Então, quando teve um movimento das mulheres em março, mal não se esperava, podia ver que na sociedade estava amadurecendo alguma coisa. Várias manifestações, na minha opinião, culminou com aquela greve geral que eu falei de 28 de outubro. 28 de abril, desculpa. Depois disso, houve outras manifestações, mas não decadente. Antes era um ciclo ascendente, depois o povo é militante profissional. E nem grevista para entrar na história. Ele faz um movimento quando ele sente que pode ganhar. Às vezes ele percebe que não vai ganhar.
Às vezes ele percebe que esse Congresso, você pode fazer o que você quiser. Pode lá na frente abaixar as calças e balançar. Que nem o Maru. Não querem nem Você já pensou o Maru tirando a calça com aquele traseiro dele? Continua balançando a calça. calça. Ele tirar as calças na frente deles, eles não se dão por achar. E há uma percepção de que com esse Congresso não adianta. Então, eleição direta, ok, quem vai convocar a eleição direta? Já não tem um exército para assaltar Brasília. Isso aí não é possível. A forma possível é ou o Supremo, que faz o contrário, ou o Congresso, já 2 vezes rejeitou a simples denúncia, para não falar mais que isso. Então, a sabedoria popular é se guardar para quando o carnaval chegar. Isso não quer dizer que o país está o governo está a passeio. Não, vai ter resistência. Tanto que a Previdência, de uma certa forma, a não votação... a não votação é uma consciência desses caras de que, mesmo que o povo não esteja na rua agora, não sei o que, coisa e tal... Mas não tem como enfrentar essa situação. Não tem como enfrentar. E outras medidas também não vão ter como enfrentar. A tendência no próximo período é o governo entrar num tipo de marasmo, um ou outro ataque, uma ou outra resposta, portanto, a esse ataque, mas é todo mundo se organizando para a eleição. Vai ser uma eleição com um grau de antecipação enorme para todas as forças políticas, produto do fato que houve golpe. Isso não é normal. Então, nós somos uma situação anormal. Não acho que o povo está passivo. O fato da candidatura do Lula subir é a expressão de uma avaliação política do período anterior. O Lula tem recall, ok, mas no ano passado ele não tinha recall, agora que ele tem. Então, é isso que eu acho que nós estamos entrando numa fase de esquentamento de tambores, entende? Para um desenlace que vai ser o ano que vem. Esquenta. Isso. Bom, nós vamos ter que terminar o programa agora, são 5 horas e 59 minutos. Queria agradecer a Cat na produção, ao Cléo no comando da mãe da nossa mesa de som, agradecer a presença do Alberto, a Flávia Rocha Mello em Brasília. Todos nós, eu, inclusive, Ricardo Melo, sob a direção de Albino Castro, e em particular, em especial, agradecer a presença de Marcos Sokol, da direção, membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, o partido mais importante, e o que mais vem crescendo na resistência ao governo Temer, ao governo conservador, ao governo que, de todas as formas, tenta vender o Brasil a preço de banana e acabar com os direitos conquistados pelos trabalhadores. Há séculos, tirando com a Lei Áurea, há mais de século. Queria agradecer ao Marcos Sokol, ele é um convidado de sempre aqui no nosso programa. Se ele precisar, os nossos microfones estão abertos, assim como estão abertos a todos que quiserem falar e conosco trabalhar pelo progresso e pela melhoria desse país. Obrigado, Marcos. Vamos terminar, como sempre, em homenagem também ao nosso Marcos Sokol, o nosso momento musical. A Ângela Belchior, que é irmã do cantor Belchior, que é tirada das que não é verdade. Então eu trouxe uma fotografia 3x4 do Belchior para terminar. Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei, jovem que desce do norte, na cidade grande,